Obrigada, Conceição. Obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco hoje de manhã. Então, nós vamos iniciar as perguntas pelos que estão aqui presentes conosco, que tem alguns que chegarão um pouquinho mais tarde. Eu vou iniciar pela pergunta da Dani. A Dani está em Orlando, Flórida. E ela pergunta: como você sabe se a casa espírita está passando por um problema de obsessão? Quais são os sinais? É a Dani, né? A Deixa eu Dani. anotar aqui. A Dani está aqui presente, se ela quiser complementar, ou adicionar alguma coisa na pergunta dela, mas é isso aí que eu tenho. Como saber se uma instituição espírita está em um processo de obsessão coletiva? Porque o livro dos médiuns, ele fala que o médium pode estar em um processo de obsessão ou fascinação, o grupo mediúnico apenas pode estar num processo de fascinação e, às vezes, a instituição como um todo. Uhum. Eu acredito que o lema para tudo é a gente sempre ter a atitude de que a instituição espírita ela tem que refletir o Cristo e não refletir personalidades humanas. Então, às vezes, a gente se depara com a instituição espírita que as pessoas acabam empresariando a instituição. A instituição fala pouco de Jesus e muito de regras. A instituição ela coloca as regras à frente das pessoas. As diretrizes são mais importantes do que as pessoas. As discussões constantes, as divisões do grupo. Então, a gente consegue identificar algo contrário ao Cristo. Então, se a casa não serve ao Cristo, ela está servindo ao mal. E, às vezes, a gente se coloca numa situação de falar o nome de Jesus, mas de não viver Jesus. Então, a regra para a instituição espírita essa é a casa do Cristo, e como o Cristo gostaria de atender. Como que o Cristo atenderia a cada pessoa que chega a essa instituição? Se a gente vê um grupo mediúnico que tem um médium preferencial, um médium mais inteligente, um médium que sabe mais, um médium mais paparicado, isso também não está certo, né? E é o próprio médium se sentir. Então, em verdade, quando a instituição deixa de seguir a servir ao Cristo, é porque está servindo ao mal e não ao Cristo, está servindo à personalidade e não ao Cristo. Então, eu tenho muito receio quando a instituição vai tomando esse caminho. Eu digo que não é o mundo que tem que vir para a instituição, é a instituição que tem que ir para o mundo. Então, o que a gente faz? Hoje a gente empresariou bastante os nossos congressos, porque ele não deixa absolutamente nada vamos dizer assim, a perder em relação a um congresso profissional. Por que a tia cita isso? Tia sou eu, né? Por que a tia cita isso? A tia cita isso porque isso tudo é muito caro. Uhum. E se torna muito caro, isso quer dizer que tem que ter inscrição. E se tem inscrição, isso quer dizer que nós vamos ter pessoas que poderão ir e outros não. Então, essa pergunta ela abre um leque muito grande. Mas qual, então, tia, o caminho certo para a gente não entrar na obsessão? Coloque o Cristo sempre em primeiro lugar. Coloque o Evangelho de Jesus sempre em primeiro lugar. Todo trabalhador espírita, em grupo, tem que estar estudando o Evangelho constantemente. Esse é o caminho, né? Quando a gente estuda a obra Paulo Esteves, o que a gente vê ali, a igreja nascente, né, a igreja na condição de uma congregação, lá em Jerusalém, a gente olhava o que Tiago fazia, a gente dizia assim, puxa vida, Tiago está fascinado, o Tiago só está fazendo disso aqui um ritual muito grande, um ritual judaico. Um ritual judaico, e não absolutamente o que se deve ser feito, que era o cristianismo primitivo. Então, foram necessários passar 20 anos para a gente entender a posição de Tiago. Tiago se submetia para que a igreja não viesse a perecer, que não viesse ali a ser realmente destruída em Jerusalém por conta dos israelitas.
mas a intenção dele era a instituição, não era ele. Nós só viemos entender isso quase no final da obra. Então, é isso que a gente tem que entender. Se você está na condição de presidente da instituição espírita, ou se você está na condição de um dirigente de uma atividade, lembra que as pessoas não são teus servos ou teus profissionais e que você não é proprietário disso. Todas as pessoas ali estão servindo ao Cristo Jesus, inclusive você que está com uma responsabilidade a mais, que é de dirigir ou coordenar uma atividade. Então, não é do jeito que você quer, é do jeito que Jesus quer. E para a gente saber o jeito que Jesus quer, a gente tem que estudar o Evangelho. E a obra Paulo Estevo, ela é como que eu posso dizer, gente, ela é um manual para a relação dos trabalhadores dentro da instituição. Olha, obrigada pela dica. Então, vamos lá. Não sei se eu respondi, Dani. Não sei se ela está presente. Ah, sim. Respondeu sim e amei a resposta, maravilhosa. Uhum, obrigada, Dani. Um abraço para você. Muito boa. Obrigada, mesmo. querida. A próxima pergunta é da Noeli, Paraná, Brasil. Ela está aqui conosco. Ela fala: ao reencarnarmos com problemas de saúde mental ou física, tais consequências são de vidas passadas, considerando os acidentes, conteúdo genético, sendo então o corpo o resultado das informações espirituais que influenciam as manifestações do corpo físico? Seria isso, né? Ela traz... É quase uma afirmação, né? Exatamente. E tá tudo certo. Ela respondeu, né? Ela já respondeu isso aí. Na pergunta dela, já respondeu. Mas ela está presente, não é, Eli? É isso? É isso mesmo? Conceição, você gostaria de dar uma pincelada nisso? Porque realmente eu entendi que ela já respondeu já a própria pergunta. E respondeu muito bem. A gente tem que entender que Deus é de sabedoria infinita, de amor infinito, e que Deus não constrói corpos com limitações ou com deformidade. Mas a lei, sim, né? E, obviamente, a lei criada por ele, mas a lei ela está para nos atender, ela está para nos corrigir, né? Então, dentro desse nosso processo de evolução, porque eu acho que é uma das coisas que o pessoal confunde muito, nós, os terrícolas, nós achamos que errar está dentro da programação divina para nós progredirmos. Que fazer o mal estaria dentro da programação divina. Não está. Nós temos que entender uma fala do nosso Senhor Jesus, quando ele diz assim: eram 100 ovelhas. Quantas se desgarraram? Apenas uma. E o pastor deixou as 99 e foi atrás dessa uma. Então, se nós falarmos de uma forma bem lógica, a gente vai dizer assim: era 100%. E desses 100%, apenas 1% se desgarrou. E o que é se desgarrar? Se rebelar contra as leis de Deus. Então, quando o Papai do Céu cria, e ele cria constantemente, é apenas 1% da sua criação que se rebela. Por isso, nós temos a parábola de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, ali existia uma regra, foi dito a eles que eles não deveriam comer do fruto proibido, e aí o que aconteceu? Eles desobedeceram. É uma simbologia simples, mas riquíssima de informação. Então, eles sabiam que não poderiam, que não podiam, mas eles ainda assim insistiram. Então, nesse nosso processo da criação, é um grupo pouquíssimo de filhos do Pai, de criaturas, que se rebelam. E nós fazemos parte do que está dentro desse 1%. Uma das características do terrícola é a rebeldia. Nós somos extremamente rebeldes às leis divinas. E quando nós falamos de lei divina, amigos e amigas, nós estamos falando do amor. Então, nós, na verdade, apenas tratamos bem a quem nos interessa e a quem nos serve. Uma vez que isso não nos interessa, uma vez que não nos serve, a gente é totalmente indiferente. Se eu pegar minha vida profissional, se eu sou da área da saúde, se for alguém que eu conheço, alguém do meu coração, eu vou atender super bem. Mas se não for alguém que eu conheço, se não tiver dinheiro, eu não atendo. E se eu tiver no serviço público, eu posso ser totalmente indiferente.
Então, a gente observa que nós somos rebeldes ao amor. Então, perante essa rebeldia, a lei de Deus, a lei do amor, a lei do amai-vos uns aos outros, e quem ama, respeita e cuida, nós fomos arrumando as expiações. O papai, o Noeli, o papai, nosso papai, ele manda provas. E as provações que o papai manda são de ordem moral. Mas nós, utilizando indevidamente o nosso livre-arbítrio, nós que estamos dentro dessa porcentagem de 1%, utilizando indevidamente o nosso livre-arbítrio, nós arrumamos expiações. Então, não é uma aprovação eu nascer com a deficiência mental. Não é uma aprovação, pode ser até para os pais, mas para o espírito não, porque ele está limitado, ele está preso. Estar numa encarnação preso quer dizer que é uma sentença. Eu burlei, eu sou um criminoso em algum momento e hoje eu estou numa sentença de prisão em que eu não posso usar o meu pensamento. Eu não posso articular uma ideia, eu não posso, nessa encarnação, desenvolver a minha intelectualidade. E eu estou ali à mercê do cuidado do outro. Então, isso é um regime de prisão, isso é um processo de expiação. E se é uma expiação, eu burlei a lei. Eu fiz o mal e não foi pouco. Então, às vezes a gente se irrita muito, a gente fica muito chateado com pessoas que realizam mal perante uma sociedade, perante uma humanidade, mas, em verdade, a gente deveria realmente se compadecer, porque esse ser que faz o mal, seja a qualquer criação divina, esse ser vai ter que reparar. Não é um processo de punição, é um processo de correção. Mas, tia, não é uma maldade muito grande a pessoa passar, às vezes, e são reencarnações curtas, 30, 40 anos numa deformidade. Se essa criatura viesse com toda a saúde, você pode ter certeza, ela iria continuar fazendo a maldade. Então, é uma proteção para a criatura e é uma proteção para a sociedade. Porque se dá de novo a saúde, a pessoa vai se complicar para tudo. Nós pegamos esse exemplo, aí ela falou da área genética. Sim, a lei não vai atropelando. Se essa criatura tem que nascer, ela vai nascer de pais que têm a predisposição orgânica para ter um filho ou uma filha nessa condição. E, tia, e quem são esses pais? Esses pais poderão ser comparsas do passado, comparsas. Esse pai, essa mãe pode ser responsáveis, aqueles que foram responsáveis pela atitude deles, volta novamente, ou simplesmente pode ser um casal que no mundo espiritual, isso está bem explicado no livro Memórias de um Suicida, no mundo espiritual é convidado a receber um filho nessa condição. Por quê? Porque talvez esse casal tenha assim, um débito com a humanidade. E o ato de receber um filho desse nessa condição, para que essa criatura possa expiar, esse casal acaba dando um salto na sua evolução. Então, pode haver um vínculo? Pode haver um vínculo de vidas passadas, você ter sido um responsável também por isso, ou ter sido ali um sócio dessa iniquidade. Mas pode também ser um processo de uma aprovação, em que você solicita, tá? E existem também os anjos, que são aquelas mães, aqueles espíritos nobres, que reencarnam e se predispõem a receber esses espíritos para auxiliares no processo de evolução. Então, a gente nunca pode olhar para um pai ou para uma mãe e dizer assim, olha, isso aí foi um parceiro do passado, isso aí é responsável. Sim, pode ser, pode, mas pode também ser um anjo. Esses espíritos nobres que reencarnam, que se predispõem realmente a acolher esses irmãos. Certo, Noeli? Consegui responder? Foi ótimo. Vamos lá, então.
A pergunta da Elisângela Samamesh, Washington, daqui de Washington. A pergunta dela foi: no processo gestacional, quando é que fica mais evidente a conexão espiritual entre mãe e filho? E quando nasce o filho, o perispírito, ela quer saber quando é que o perispírito toma a forma normal do tamanho do bebê. Então, seria duas perguntas no caso. Olha, no processo da gravidez, nós temos aí duas ramificações. Vamos lá. Nós temos aquela gravidez que foi programada, que foi idealizada, o esposo, a esposa, né? Então, toda uma programação, o espírito no mundo espiritual. Então, quando eu falo em programação, eu estou falando respeito à lei. Porque quando a gente fala de gravidez, o que antecede é o sexo. E sexo é um patrimônio divino. Então, se existe ali um casal com respeito a esse patrimônio divino, esse patrimônio divino, e ali eles programam uma gestação, né, programam, ou até mesmo não programam, mas há um casamento de respeito, talvez a misericórdia divina programa, né? Então, ali existe uma programação no mundo físico e existe uma programação no mundo espiritual. Então, essa ligação entre a mãe, o pai e o espírito reencarnante é, inclusive, antes da concepção. A gente vai ver isso, está muito bem explicado na obra de André Luiz, a reencarnação de Segismundo. Então, é bom você vai lá na obra de André Luiz, você vai ver a reencarnação de Segismundo. Então, a gente vê que a preparação dele, a programação, o vínculo dele com a família, até porque ele teria um pai o pai tinha um ódio dele, porque numa encarnação passada ele tinha matado o pai, e agora viria como filho. Então, só a aproximação dele já dava um certo mal-estar no pai. Então, a gente percebe que houve uma programação muito grande. Então, ou seja, a ligação com os pais é, inclusive, antes da desencarnação. Agora, da encarnação. Agora, a ligação do espírito ao novo corpo é no momento da fecundação. No momento em que o óvulo é fecundado ali pelo espermatozoide, que forma ali a primeira célula, gente, ali o espírito já se liga. E o corpo perispiritual também. E é tão interessante que o corpo perispiritual, que é um organismo também, ele vai se ligando célula a célula. Então, há realmente aquele movimento, né, que é como se diminuísse, né, o corpo perispiritual, porque reencarnar é morrer do lado de lá para nascer aqui. O espírito ele entra no processo de torpor muito grande. E ele fica nesse estado de torpor durante a gravidez inteira, exceção, se for um espírito missionário da hierarquia de um Cristo. Caso contrário, esquecimento total, morte mesmo. Então, ali ele vai se ligando e vai se acoplando a cada célula. E o corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico, é ele que vai dizendo a cada célula o que cada uma deve fazer na constituição daquele corpo. Porque nós sabemos que o nosso organismo é um conjunto de células, é um amontoado de células. Cabelo é célula, a pele é célula, os olhos é célula, tudo aqui é célula. Então, esse corpo perispiritual, ele passa a informação para a célula, e a célula ela vai exatamente fazer o que o corpo perispiritual programa, porque ele vai impregnar no corpo informação o que está nele. Por isso, no caso de suicídio, matei o corpo e deformei o perispírito. Numa nova encarnação, a probabilidade é enorme daquela deformidade eu passar para o corpo físico. É uma lei, e o Papai do Céu ele não constrói lei para depois ele derrogar. Isso faz parte do processo realmente. Então, na medida desse processo de evolução do corpo, e o corpo perispiritual vai se acoplando, e ali ele vai junto, né? É o momento que ele vai junto, ele vai junto, ele vai crescendo junto.
Ele vai, e a reencarnação, ela só se completa aos 7 anos de idade. É tão interessante isso. Ela começa na concepção, ali na concepção, no momento da fecundação, ela começa lá e ela finaliza aos 7 anos de idade, tá? E aí esse processo de... O corpo perispiritual, esse organismo, a gente precisa ter muito cuidado, porque, às vezes, no Mundo Maior, a obra de André Luiz, ele mostra o caso lá de um psiquiatra que estava no segundo casamento, tinha ficado viúvo, e simplesmente ele arrumou uma garotona, né, uma meninona e tal, toda cocotinha, como a gente diz, e o André Luiz, estando nessa casa, essa esposa dele tinha mau problema com o filho dele, né? Ou seja, ela era uma madrasta, né? E no momento do sono à tarde, sabe aquele soninho depois do almoço que algumas pessoas conseguem fazer? Ela fez isso e ela saiu do corpo. Quando ela saiu do corpo, o André Luiz se assustou, porque ela era uma moça super bonita, mas quando saiu do corpo, era uma verdadeira bruxa. Ou seja, o corpo perispiritual dela era muito feio, era deformado. Por que o corpo perispiritual era deformado? Porque não é só um tiro na cabeça que deforma o perispírito. A minha conduta moral também deforma o perispírito. É por isso que Jesus dizia: fazei brilhar a vossa luz. Então, nós temos que entender que o meu corpo perispiritual, ele é como se fosse uma identidade. Ele mostra exatamente que nível moral eu estou. Quanto mais grosseira, mais denso e, às vezes, até monstruoso. Quanto mais evoluído, menos denso e mais suave, não é verdade? Mais belo. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com a beleza física e esquecemos totalmente da principal, que é a beleza espiritual. Tá? Respondi, Elisângela? Obrigada. Vamos lá agora para a Flávia, aqui em Bothell, Washington. Ela pergunta: conforme que nos diz a doutrina espírita, em situações desafiadoras, como podemos melhor discernir o momento de calar e o momento de usar nossas palavras para educar o que estão à nossa volta? Quando a gente fala em família, a responsabilidade dos pais é enorme. Só que você tem data para isso, você tem um time para isso, você tem um tempo para isso. Então, nós falamos ainda há pouco que no momento da concepção, o espírito se liga. Eu vou falar primeiro dessa interferência doméstica, tá? Dessa educação doméstica. Então, no momento da concepção, o espírito ali já está em estado de torpor. Nesse processo aí, a mãe já inicia o processo de educação, porque como ele está em estado de torpor, tudo que a mãe fala, aquilo vai gravando no psiquismo dele. Então, meu filho, você está voltando para a Terra, meu filho, minha filha, o que for, você será bem-vindo. Aqui na Terra é um pouco difícil, mas a gente tem que aprender a amar. E você já começa a ler a história de Jesus, já começa a falar de Jesus na vida intrauterina. Na vida intrauterina já apresenta Jesus para o teu filho que vai chegar à Terra. Fale do amor, fale do bem, faça com que ele se sinta muito amado, porque isso tudo dá segurança para o espírito. Às vezes nós temos um grande problema de rejeição, e às vezes essa rejeição foi na vida intrauterina. Então, se de repente, eu já sou uma pessoa adulta, alguém passou por mim, simplesmente a pessoa não me viu, e a pessoa passou. Se eu tenho um grande problema de rejeição, digo: fulano não falou comigo, ai, fulano não gosta de mim, será que eu fiz alguma coisa? Puxa vida, olha, ninguém gosta de mim, é tão difícil isso. E a pessoa entra no processo, mas às vezes ela carrega essa rejeição, e às vezes foi lá da infância, na vida intrauterina. Então, ali começa o processo da educação dos filhos. Lembra que nós falamos ainda há pouco que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade? Então, você tem esse período até os 7 anos para praticamente programar todo o comportamento dessa criança. Por quê? Porque como esse espírito está no processo ainda vamos dizer assim, adormecido, a personalidade dele ainda não está formada, esses primeiros 7 anos é como se o papai dissesse assim: minha filha, toma, educa. Tudo que ele traz do passado está em estado assim de
está paradinho, está congelado, para que você possa gravar novas lições, novo processo de educação. Quando ele terá 7 anos, filha, aí o que vai acontecer? Tudo que você ensinou e o que ele traz vai se somar. E aí é quando vai começar aquela luta íntima. O que você ensinou, se você ensinou com amor, com carinho, isso vai ter um peso muito grande contra as más tendências que ele pode trazer. Isso aqui vai superar. É por isso que a fase da adolescência, 7, 8, 9 anos, ele começa a se firmar. Não, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Não, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Ele está começando a se firmar. Aí, quando chega na adolescência, ele começa o conflito. O conflito com o quê? Com o que ele recebeu de ti, com o que ele traz, as suas tendências. E aí é uma luta muito grande. Então, na adolescência, já não é mais aquele momento de você fazer como você deveria ter feito na infância, porque a gente quer corrigir o adolescente. Não, o processo melhor da educação é até os 7 anos. A partir disso, você vai aparar as arestas. E adulto ninguém educa. Só que tem um ponto para educar um adulto: a dor. O adulto, ele só educa se ele quiser. Então, não adianta nós sermos a palmatória do mundo. Você vai se dispor com os adultos, você vai ser um chato, uma chata. Então, não dá. Se a pessoa te procura e te pede, aí você acolhe. Mas interferir no livre-arbítrio do outro, não. Às vezes, normalmente, a gente quer interferir quando aquilo vai sobrar para a gente. Aí a gente interfere, que é como assim, eu não quero sofrer, então eu não quero também que o outro passe por isso. Só que a gente tem que entender que, às vezes e quase sempre, a dor e o sofrimento, infelizmente, é o recurso para aquele espírito aprender. A pior educação é a educação superprotetora. A educação que você não quer que aconteça nada. Não. Então, se ele faz, ele precisa sofrer as consequências das suas atitudes. É isso que nos falta. Então, às vezes, uma educação superprotetora, o filho apronta, a filha apronta, a gente vai lá, quer passar a mão, deixa que o papai resolve, deixa que a mamãe resolve. Infelizmente, você vai se tornar responsável por essa péssima educação que você está dando a esse espírito. Por quê? Porque ele não vai aprender a lutar, a dizer não. Hoje nós estamos vivendo um período de jovens, e até mesmo já adultos, que se matam por qualquer coisa. Até se a namorada deixar, ou se o namorado deixar, quer se matar. Se de repente tem um problema com a sua sexualidade, também quer se matar. A gente infelizmente, a gente está dando um processo de educação que é um grupo de pessoas que não está preparado para receber um não. Um não. A pessoa recebe um não, ela entra em depressão. Mas por quê? Porque nós não demos um não lá atrás. Na infância, dê não. É espetacular para o processo da educação essa criança entender que a vida não é sim. A vida também tem não. Então, educa adulto? Não. Quem que educa adulto? A dor. E a dor é o último recurso que Deus utiliza. Por exemplo, nós somos adultos, nós estamos aqui usando o nosso livre-arbítrio com a vontade de aprender. Se nós vamos colocar em prática ou não, aí isso aí já é com cada um de nós. Isso aí já é com cada um de nós. Então, em que momento interferir na vida do outro se ele te pedir? Se ele não te pedir, ninguém educa adulto. Só a dor. Lição maravilhosa, viu, Conceição? Porque a maioria aqui somos mães. Estava caladinho. Eu mesmo estou aqui olhando, refletindo. Obrigada. Olha, são coisas assim interessantes. Você tem filho pequenininho em casa, dê tarefas para ele. Ele tem que guardar o brinquedo, ele tem que arrumar a caminha dele. E olha, gente, criança entende tudo, tudo. E ele, inclusive, entende quando ele entende, é interessante a criança. Ele diz assim, ela acha que eu não entendo nada. Eles sabem. Ela está achando que eu não entendo nada. Então, olha, eu vou aprontar.
Quando eles percebem que a gente sabe que eles entendem, eles dizem, putz, fui descoberto. Então, eles entendem tudo, e criança, porque é um espírito, eles também manipulam. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ser manipulado. Então, educa, dê tarefa, olhe olho no olho, explique na linguagem dele, mas explique. Rapidamente, eu me recordo uma vez eu fazendo um voo, eu ia para Joinville, e tinha uma criança no voo, nossa, ela chorava demais. E descemos do avião e fomos trocar a aeronave, ali dentro do ônibus, né, para trocar de aeronave, e ali a criança chorando, 6 horas da manhã, nós tínhamos viajado já a noite inteira, e aquela criança chorando, e aí eu me aproximei da mãe e disse assim, você me perdoe, mas por que ela chora? Ela está chorando porque a boneca dela molhou. Era uma boneca de pano. Aí eu disse, posso falar com ela? Ela disse, pode. E a menina chorando, e eu ali conversando com a mãe toda sem jeito. E aí eu disse, qual é o nome dela? Maria Eduarda. Eu olhei assim, olho no olho. Eu gosto de falar de alma para alma, sabe? De espírito para espírito. Eu olho assim para a criança, eu digo, eu sei quem tu és, viu? Aí eu olhei para Maria Eduarda e disse, Maria Eduarda, sua mãe me disse que você está com um problema. Sua boneca está molhada. Se você continuar chorando, a sua boneca vai molhar mais ainda, porque tuas lágrimas vão molhar a boneca. Então, nós mulheres temos que ser... Isso ela chorando, olhando para mim, já... assim, prestando atenção. Nós mulheres temos que ser rápidas, nós temos que pensar. Então, você tem um problema e você precisa resolver. Então, vamos resolver. Como é que nós vamos resolver? Vamos soprar, vamos assoprar. Assopra, 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 que ela vai secar. E aí ela olhou para mim, parou de chorar e começou a soprar. Gente, eu acho que o pessoal que estava ali só faltou aplaudir, porque infelizmente a menina parou e a menina ficou... Entramos na aeronave, a menina soprando, lá pelas tantas, obviamente, ela cansou, já era a mãe que estava soprando. Se fosse eu, a mãe, eu ia dizer, eu sopro um pouco, mas você também, vamos aqui trocar, porque você não pode tirar a responsabilidade. Gente, uma coisa tão besta, mas é assim, eu tenho que entrar no mundo da criança, falar a linguagem dela, mas dar a responsabilidade para ela. Chorar não vai resolver nada. E isso a gente trabalha na infância. Então, converse, faça com que essa criança, eles são extremamente racionais. Então, use a razão deles. Você trouxe a solução para ela, né, no caso. Vamos lá, nós temos alguns comentários no chat, mas, inclusive, temos uma pergunta. Eu vou deixar por último essa pergunta que foi trazida para nós, tá bom? Temos uma pergunta da Raquel, de Califórnia, assim. Sempre tive o sentimento que algo ruim iria acontecer comigo ou com os meus filhos. Daí, quando meu filho desencarnou, ela falou o nome, não vou dizer, comecei a ler sobre o planejamento da vida antes de encarnar. Eu fiquei refletindo se isso era o meu subconsciente me alertando sobre esse evento. Em seu vasto conhecimento a respeito da doutrina espírita, eu pergunto, é por isso que sempre tive esses sentimentos? Sim. Quando a gente reencarna, olha, a desencarnação de um filho é uma das provações ou expiação mais difícil. Pode ser um processo expiatório? Pode. Às vezes, a dor que eu sinto foi a dor que eu fiz alguém passar outrora. Ou também pode ser uma provação, né? Porque essa dor nos faz voltar a nossa atenção toda a Deus. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma palestra para mães, na verdade é um grupo que se reuniram de mães que sofrem pela a desencarnação, a morte dos filhos, não era um grupo espírita. E existia uma mãe muito revoltada, muito agressiva, né? Inclusive com a gente. E ela me agredindo ali em palavras, e olha que a gente foi para consolar, né? Mas a gente percebe que o coração estava muito adoecido. E aí eu perguntei dela, então, aonde você acha que está seu filho? Ela disse, nos braços de Deus. Eu disse, tem braços melhores? Tem braço melhor do que o braço de Deus para estar? Então, nesse processo da prova, de você, aí a gente lembra a parábola de Jó, de você colocar tudo na mão de Deus, de você saber que
tudo está certo, nada está errado, de você poder saber que você deu todo o apoio possível ao filho enquanto estava ali. Então, pode ser realmente uma prova? Pode ser uma expiação? Também pode. Como ela trazia essa intuição, como ela diz, né? Porque quando a gente vai reencarnar, existe uma programação. E a gente traz realmente algumas vezes essa lembrança. É como se dissesse assim, olha, te prepara, porque nessa encarnação você vai passar por uma prova assim, 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 assim. Às vezes é uma coisa que você traz uma vida inteira, e às vezes ela de repente surge de um momento para outro, né, e aquilo fica e às vezes acaba até mesmo acontecendo. E às vezes quando a gente, no nosso momento do sono, que a gente volta ao mundo espiritual, que há esse processo da emancipação da alma, às vezes a gente conversa no mundo espiritual com familiares, amigos queridos, e nos avisa, olha, você se prepara, você vai passar por uns momentos bem difíceis, a desencarnação de um filho, então você volta, você não lembra do que conversou, mas você carrega uma intuição, né, uma intuição. Agora, é assim, isso é um pouco perigoso. Por quê? Porque pode ser um processo de intuição? Pode. E nesse caso da Flávia, né, acabou acontecendo. É a Flávia? A Raquel, essa é a Raquel. É a Raquel, perdão, que eu não anotei aqui. No caso da Raquel, aconteceu, então comprovou que a intuição dela estava ok. Agora, pode acontecer também, de repente a criatura, dependendo, porque às vezes você cria um processo neurótico mesmo, por isso é que é muito perigoso, né? Às vezes você cria, você idealiza, você fantasia, e você vai adoecendo a mente, e isso pode te levar até um processo obsessivo. Então, qual a atitude, Raquel, ou outros irmãos que podem estar passando por uma situação assim? Se vier uma ideia, se vier um pensamento que não é um pensamento legal, que não é um pensamento que te faz bem, o que você faz nesse momento? Entrega tudo nas mãos de Deus. Então você faz uma prece e diz, meu Pai, eu estou com essa intuição. Eu não sei se vai acontecer ou não, mas que seja feita a tua vontade. Só me dê, Pai, discernimento, força. Se de repente é em relação a uma pessoa, você já pensa ali, emite uma vibração, ora, Senhor, protege. Se nós tivermos que passar por essa prova. Então, esse teu comportamento, essa tua atitude de aceitação e de entrega total nas mãos de Deus, isso vai te dar um equilíbrio emocional e uma saúde emocional. Porque, nesse caso também, às vezes, espíritos perversos que querem realmente nos fazer mal, utilizam um pensamento desse, vai alimentando, e a gente acaba, às vezes, ficando com problemas psiquiátricos, né? Então, mente é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma técnica que eu uso. Se vier pensamento ruim, eu substituo por um bom, né? E entrego tudo na mão do Pai. Por quê? Porque eu sei que nenhuma folha cai de uma árvore se não for com a permissão de Deus, nosso Pai. E eu sei que a morte não existe. Nós vivemos uma pandemia, então nós tivemos um número muito grande de pessoas que surtaram, mesmo pessoas espíritas. Então, quando as pessoas dizem, "Constância, tu está nervoso?" Eu digo, gente, o máximo que pode acontecer é eu desencarnar. Eu tenho todos os cuidados, mas neurótica não. E vou lhe dizer, o nosso Papai do Céu, ele não perdeu o controle. Vai quem tem que ir, fica quem tem que ficar. Como disse, se fosse um homem de bem, teria morrido. Se nós não fomos, é porque nós temos ainda coisas a fazer aqui. Mas quem foi, não foi por engano. O Papai do Céu não perdeu o controle. E nós temos, eu sempre digo, eu conheci 6 casais, 6, em que um pegou e o outro não, dormindo junto no mesmo quarto. Alguns foram a óbito e outro não. Me explica isso. Então a gente percebe que o Papai do Céu não perdeu e não perde. Essa semana a gente estudando a obra de André Luiz, Livros Mensageiros, lá mostra um médico cirurgião que começou a ganhar muito dinheiro, é Vicente que conta, dentro da obra. Conta para André. Ele começou a ganhar muito dinheiro, então ele começou a pensar só em dinheiro.
Ele ia para a cirurgia e ele ficava pensando nas aplicações. Você sabe quem fazia a cirurgia? Os amigos espirituais. Utilizavam ele, porque ele estava totalmente em transe, pensando no dinheiro. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam na programação morrer. Então, os hospitais, gente, não estão abandonados. É isso que eu acho lindo. Deus cuida e cuida muito bem de todos nós. Quando tem de acontecer, é porque fazer a parte. Mas isso tira a responsabilidade do médico? Não. Ele é um irresponsável e respondeu feio, viu? Teve sofrimento, não foi pouco, não. Ok. Então vamos agora. A próxima. Delaney, de Belleville, aqui em Washington. É conhecido o fato de que podemos obter fluido vital através da alimentação de produtos frescos. Como explicar que os alimentos ainda contêm fluido vital, mesmo já estando separado da planta viva? Não teria o fluido vital já se dissipado com a morte? Não, ainda existe. Por isso que se o fruto, você olha para ele, ele está saudável, aí tem vitalidade, tem fluido vital ainda. Agora, se ele estragou, se ele apodreceu, tanto é que a gente nem come. Ali, então, em que momento acabou a vitalidade? Quando aquele fruto, aquele legume, aquela verdura perece. Pereceu, acabou. E o fluido vital, ele é na alimentação, no repouso, né? Na própria respiração. Gente, o fluido vital ele é tirado do fluido universal. Ele existe uma manipulação dele, né? Então, tem nas plantas, tem nos animais e em nós, mas cada um tem diferenças particulares, entendeu? Então, nós precisamos desse fluido vital, precisamos, tanto no momento do repouso quanto da alimentação. Vai chegar um momento aí que nós vamos ter um organismo diferenciado, mas isso daqui talvez há milênios e milênios, que aí nós teremos uma nova forma de absorver esse fluido vital. E olha, ontem mesmo na obra de André Luiz, finalzinho, último capítulo do Nosso Lar, gravando para o canal, é tão interessante que quando ele veio visitar a casa dele, que ele se deparou lá com a esposa, já com o novo marido, né, o Ernesto, e a Zélia, né, e ele ficou muito, muito chateado, com muita raiva, ciúmes realmente de ver que a casa dele, ele diz, nem meus móveis de jacarandá estão aqui. Ele volta 10 anos depois e quer tudo no lugar. Então, só que essa raiva, esse ciúme, esse sentimento, em alguns dias, ele ficou uma semana na casa, em alguns dias ele estava cansadíssimo. Ele dizia, eu estou sem força. Sabe por quê? Porque ele não estava se alimentando do amor. Então, tia, isso só serve para quando a gente está no mundo espiritual? Não. Quando a gente faz um trabalho com vontade, com carinho, com amor, com desejo de ajudar, gente, a gente não cansa. É impressionante. Mas quando você faz algo aqui na Terra desgostoso, com raiva, chateado, reclamando, você passa o dia, a semana dizendo, nossa, eu estou tão cansado, ai, nossa, eu estou tão cansado, ai, meu, eu estou quebrado. E você sente que a pessoa está exaurida. Mas por quê? Está faltando se alimentar do amor. Obrigada. Certo, Elaine? A Elaine está aqui conosco. Uhum. Okay. Perfeito, Conceição, obrigada, viu? Se tem vida, então tem fluido vital. Se acabou a vida, acabou o fluido vital. Ok. A nossa próxima questão é da Elisângela, de Houston, e a pergunta é, na hora do desencarne, que os homens que nunca buscaram se espiritualizar conscientizam-se dessa falta, ou é somente depois do desencarne? Quer dizer, eles vão falar assim, olha, eu não fiz nada na vida, ali naquele momento do desencarne, na ruptura ali, ou é depois? Não. No livro Obreiros da Vida Eterna, aí eu digo, Elisângela, lê esse livro, ele também está no nosso canal. Obreiros da Vida Eterna, ele vai ali
São 5 desencarnações. E o André Luiz vai acompanhando. E a gente estava até rindo em grupo, e disse, gente, todo o trabalho de André Luiz, assim, quando ele vai para estudo, porque lá é assim, eles aprendem fazendo. São 7 dias. Normalmente é uma semana. Então, ali no livro Obreiros da Vida Eterna, ele vai nos mostrar 5 desencarnações. Mas no finalzinho, o mentor espiritual, que eu não me recordo o nome, se era o Alexandre, eu não lembro, ele diz assim, André, não existe uma desencarnação igual à outra. Não existe. 5 suicídios, cada um tem uma particularidade. Por quê? O que está no despertar é a condição moral desse ser. Então, vamos dizer que essa pessoa seja ateu. Uma pessoa ateu, mas é uma pessoa boníssima, uma pessoa querida, uma pessoa amável, uma pessoa que adora auxiliar. E nós temos um espírita, mas que é um espiritado. É grosso, é antipático, é isso, é aquilo outro, é o espiritado que eu digo. Esses dois, ao desencarnarem, um não tem absolutamente nenhum conhecimento, o outro tem todo um conhecimento, mas não vive o que Jesus nos ensina. Qual desses dois acordará numa situação melhor? O que é ateu, mas que é extremamente amoroso, ele angariou amigos. É a fala de Jesus, angariais amigos. Ele fez o bem, ele não arrumou inimigo. No mundo espiritual, porque quando você faz um bem a alguém, Elisângela, esse alguém ele não está sozinho. Você acaba arrumando essa pessoa como amigo e quem está em torno dessa pessoa é encarnado e desencarnado. Olha a quantidade de amigos. Mas, em compensação, esse espírita que era espiritado, ele arrumou muito inimigo. Então, esse daqui, ele vai acordar no mundo espiritual e vai dizer, onde é que eu estou? O que está acontecendo? Cadê meus familiares? Me dá meu celular, deixa eu ligar. Então, vai ser mais difícil ele entender, mas ele vai estar bem. Então, vai demorar ele conseguir compreender que ele está no mundo espiritual, que ele é um espírito, que a Terra ficou, mas ele vai estar bem. O espírita, ele vai acordar, ele vai saber que está desencarnado, mas vai estar no estado de perturbação enorme, de influências, agressão, espírito rindo. Eita, era espírita, hein? Olha aqui, veio para cá. Então, a dor moral do espírita vai ser muito maior. Por quê? Porque ele conhecia, ele sabia, mas ele não viveu. Entendeste? Então, minha filha, Elisângela, sempre o que vai ser avaliado, sempre é a minha condição. Porque não é que Deus vai estar lá, você vai, você não vai. Não. Nós estamos aqui na Terra, nós já estamos associados a grupos de espíritos, bons ou maus. Nós já estamos associados a determinados espaços, a determinados grupos. Então, a pergunta é, com quem eu estou associada? Porque quando eu saio do corpo, eu apenas vou estar frente a frente com quem eu estava ligada. Então, não é uma questão de ir, é uma questão de apenas ver com quem eu estava em sintonia. Com qual grupo, com qual colônia espiritual eu estava ligada. Porque quando a gente dorme à noite, que o corpo ali repousa, eu saio do corpo e vou estar com os meus afins. Então, poxa, se eu faço o bem, estarei com um grupo que faz o bem. Se eu faço o mal, eu estarei com um grupo que faz o mal. Se eu sou... Aí, Livro dos Espíritos. Kardec pergunta. A pessoa não faz mal a ninguém, mas também não faz o bem. E aí? Isso já é o mal? Resposta dos Espíritos, sim. Porque o fato de você não fazer o bem, você não faz mal a ninguém, mas também não faz o bem, isso já é um grande mal. Porque como é que eu posso estar aqui na Terra, para onde você olha são pessoas necessitadas, seja de ordem material, seja de ordem moral, seja de ordem emocional, e você ser indiferente a tudo isso, realmente é um ato de extrema perversidade, entendeu? Então, para onde vamos, com quem vamos, em que situação, sempre, pergunta no Livro dos Espíritos. Facilita o processo da desencarnação para aqueles que conhecem o Espiritismo? Eles responderam,
Ajuda muito, mas uma vez mais eu te digo, o que importa é a conduta moral. Desencarnação, a gente acha assim, a gente lê as obras de André Luiz, a gente acha que todos os espíritos vão viver a experiência. Não. Tem muitos espíritos que desencarnam em processo de perturbação, permanecem em processo de perturbação, às vezes 10, 20, 30, 40, 50 anos. É reprogramada uma nova encarnação sem esse espírito ter tido a mínima consciência de mundo espiritual. Então, a gente tem, assim, um material espetacular nas obras de André Luiz, nos mostrando mundo espiritual. Olha, quando a gente lê, nós finalizamos agora a Libertação, o caso Margarida. Vocês sabem quantos obsessores tinha na casa de Margarida? Mais de 60. Mais de 60. Fora aqueles que acompanhavam o pai dela, que era juiz, e que tinha espíritos vinculados a ele, porque ele tinha dado uma sentença errada. Ele foi indiferente com a sentença. E os espíritos foram atrás dele, né? Interessante. E, então, a casa dela... Pensa uma casa com mais de 60 obsessores. Fora aqueles que estavam na condição de ovoides. Então, nós temos realmente aí um material muito bom dentro das obras de André Luiz, mostrando a condição do mundo espiritual. Então, o André Luiz foi aquele que conseguiu ter consciência e está estudando e se preparando para uma nova reencarnação. Mas isso não é uma regra. É igual a gente achar todas as reencarnações são programadas, voltando lá na pergunta, eu acho que foi da Dani ou da Noeli, não me lembro. Todas as reencarnações são programadas pelo mundo espiritual, é só você pensar assim, você saiu de casa hoje, foi para uma festa, uma balada, tomou todas, dali você arrumou um parceiro ou uma parceira, foi para um motel, e ali rolou sexo, você estava ovulando e engravidou. Você quer me dizer que isso foi programado pela espiritualidade superior? Óbvio que não. Mas é uma lei da natureza, se estava ovulando, vai engravidar. Quem é o espírito que vai reencarnar? O grupo de afinidade. Lembra que nós falamos que nós estamos vinculados a grupo de afinidade? Então será esse tipo de espírito. Aqueles que estão ali vinculados a você. É uma bênção? É. É um grupo de afinidade ali. É isso que a gente tem que entender, né? Obrigada. Próxima pergunta é do Aureliano, aqui de Washington, e ele pergunta: consequência da mediunidade não educada? Quais são elas? Essa é vasta, né, Conceição? É vasto, mas é interessante, muito válida a pergunta do Aureliano, eu não sei se vou pronunciar, sou difícil. Aureliano, ok. Aureliano. Muito válida. Olha, a faculdade mediúnica, ela é neutra. Quem dá qualidade a ela é o médium. De tudo que nós já estudamos, eu posso te resumir num pontinho só. Um médium desequilibrado é um humano não moralizado. Uma vez essa criatura moralizando, se esforçando, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações e más tendências. Então, se você é médium ostensivo e se esforça constantemente para se tornar um humano melhor, você passa a ser um médium de espíritos superiores. E a gente acha que o médium ele só vai exercitar em trabalhos mediúnicos. Não, aqui nesse momento eu sou médium, num diálogo fraterno com um amigo eu sou médium, numa palestra que a gente está fazendo a gente é médium. Então, em quantos momentos a gente pode ser médium? Então, a pergunta que eu tenho que realmente me preocupar não é com a faculdade mediúnica, porque a faculdade é neutra, mas é com a qualidade que eu estou dando, e qualidade é conduta moral. Então, o que a gente vai aprender no livro dos médiuns? Que o bom médium é aquele que menos interfere na comunicação.
tá? Mas se nós formos estudar, aprofundar o livro dos médiuns, o resumo é conduta moral. Então, como nós somos ignorantes em relação à mediunidade, porque a gente não estuda, eu digo, gente, você não pode se arvorar a fazer trabalho mediúnico sem ter estudado o manual de mediunidade espírita, que é o livro dos médiuns. Eu estudo ali no ticadinho, ponto a ponto, detalhadamente. Então, você se torna um médium, você conhece, você se moraliza e você não se fascina com a faculdade, porque eu vejo que tem muito médium fascinado. Eu estou com um negócio, estou com uma coisa, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. E, às vezes, se autossugestiona muito. Então, eu percebo que existe um grande número de médios que se autossugestiona. Por quê? Porque não conhece. Então, se vai entrar no local... Eu sou média ostensiva. Estive em Minas, fui visitar alguns lugares que tinham sido lugares para escravos, pessoas ali foram torturadas. E eu entro, a pessoa diz, Conceição, você não está sentindo nada? Eu disse, não, porque quem cutuca acha, quem procura acha. O que eu estou querendo dizer? Eu entro ali e eu vou para a parte histórica, oro, entendeu? Mas se eu ficar aqui, ai meu Deus, aqui, deve quanto sofrimento, então eu entro em sintonia. Às vezes os espíritos não estão mais ali, mas o que aconteceu ali está gravado na psicosfera. É impressionante, as imagens ficam ali. Então, se eu entro em sintonia, eu aciono essas imagens. E aí, uma vez vendo, dá mal-estar, dá isso, daquilo outro. Então, tenho aprendido, através dos estudos, a me manter neutro, a orar quando necessário, mas não ficar buscando, para que eu não entre em sintonia. Então, a mediunidade, ela não faz mal a ninguém. A faculdade mediúnica, ela é incapaz de adoecer alguém. Se adoece, é porque a pessoa tem predisposição orgânica para isso, e se a pessoa entra no processo, é porque a pessoa é conduta moral. Então a pergunta é, verifica o que tens pensado, verifica o que tens falado, verifica que ambiente tu estás frequentando, entendeste? Então, tudo isso, e logo a nossa conduta moral, o trabalho de assistência, de auxílio, de cuidar, disso, daquilo outro, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha amigos espirituais. Quantas vezes eu termino o diálogo fraterno, e ali eu olho para a pessoa, e a pessoa diz muito obrigada, eu digo agradeço a Jesus, mas quantas vezes eu sinto abraços de espíritos que estavam ali ao lado daquela pessoa, a me dizer, uma vez um espírito falou, conte comigo para o que você precisar. Acabaste de atender o meu filho. Então, é aquela fala de Jesus, angariais amigo. Então, faça o bem e não se preocupe com o mal, mas se preocupe sim com o mal que está dentro da gente. Esse a gente tem que se preocupar, que é para a gente aprimorar. Então, não se avore a fazer mediunidade, desobsessão, sem ter estudado detalhadamente a obra Livro dos Médiuns. E para estudar o Livro dos Médiuns, nós, com certeza, já estudamos o Livro dos Espíritos. Porque se você entrar no Livro dos Médiuns sem ter feito o Livro dos Espíritos, você não vai conseguir entender o Livro dos Médiuns. Vai te faltar subsídios. Entendi. Obrigada, Conceição. Nosso horário, a gente havia programado das 11 às 12 em horário de Seara, mas eu gostaria de pedir que vocês ficassem... Poderia, Conceição, porque eu poderia ficar, estender um pouquinho mais? Claro, sim. Se o pessoal que está nos assistindo também puder ficar, a gente agradece, se não, se vocês quiserem sair, vai ficar gravada, a Elisângela fazendo assim, todo mundo te ama aqui, viu, Conceição, porque nosso estudo do nosso lar, a gente utiliza o vídeo de vocês, para nos orientar, para nos ajudar nas explicações, muito bom, por sinal. Então, tem uma pergunta que um irmão, eu não conheço, eu acho que deve ser de Manaus, ele fez, está aqui no chat, ele gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre, deixa eu voltar lá,
Qual o nome dele? Tá, RR. Deixa eu ver aqui. Homossexualidade. Ele está falando que ele gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o homossexualismo. Olha, é pouco tempo para muito material, porque quando a gente fala em homossexualismo, a gente abre assim um leque, tá? A gente abre... é Rosemary Ramalho, ela é de São Paulo. Beijo, Rose! A RR é Rosemary Ramalho. Rosemary, você me colocou uma batata quente, Rose, mas vamos lá. Quando a gente fala em homossexualismo, a gente está abrindo um leque muito grande. Quer aprofundar esse assunto? Tem no nosso canal Vida e Sexo. É um livro de Emmanuel, e é Emmanuel falando. Então, vamos falar assim, vou tentar ser bem sucinta. Nasceu um espírito. Espírito tem sexo? Não. A sexualidade ela é do corpo. Como é que é escolhida a sexualidade? Conforme a necessidade de aprimoramento desse espírito. Nesse processo de evolução, nós espíritos precisamos ter todo o equilíbrio entre o ânimo e a ânima, o homem, a mulher, o macho, a fêmea. Por quê? Porque reencarnar no corpo masculino, ele me reverte uma personalidade. Reencarnar no corpo feminino, ele me reveste uma personalidade. Nesse meu processo de evolução como espírito, eu preciso ter o equilíbrio dos dois. Eu preciso ter a firmeza, a decisão, a força de um homem, e eu preciso ter a delicadeza, a maternidade, a amorosidade de uma mulher. Então, nesse processo de evolução, o que demonstra um espírito superior é ele ter o perfeito equilíbrio dos dois, das duas asas, do ânimos e da ânima. Vamos pegar o nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Ele era meigo, doce e amável como uma mãe, a ânima. Então, quando ele estava conversando com João, ele tocava no cabelo de João, acarinhava, né? E falava assim, é coisa de mãe. Mas quando ele estava falando com os fariseus, ele era firme e decidido. Então, são experiências específicas para formar uma personalidade, para formar, na verdade, uma individualidade, para formar o espírito. Nós precisamos ter o equilíbrio. Beleza. Quando você vai reencarnar, dependendo da sua condição, você não tem preferência. Eu quero ir no corpo masculino. Eu não quero. Porque essa preferência demonstra o teu apego à forma. Não, eu quero ir no corpo... Não. Dentro daquilo que você vai fazer, por exemplo, o nosso Senhor Jesus é um espírito, mas para reencarnar num grupo patriarcal, em que as mulheres não poderiam nem entrar na sinagoga, ele poderia vir no corpo feminino para fazer o trabalho que ele ia fazer? Não. Para o trabalho que Jesus vinha fazer, ele tinha que vir no corpo masculino. Era necessário. Então, dentro desse processo de evolução, olha, a Conceição é uma pessoa muito firme, muito dura, muito decidida, muito racional. Ela precisa reencarnar no corpo feminino, ela tem que aprender a docilidade, a amorosidade, ela tem que aprender a calar, ela tem que aprender a servir. Então, é uma condição, então essa é a necessidade. Agora, vamos supor se eu, Maria da Conceição, estou no corpo feminino, sou meiga demais, sou doce demais, uma verdadeira manteiga, não consigo tomar decisão de nada, não faz você, eu não sei fazer. Então, esse espírito aqui precisa reencarnar no corpo masculino, urgente, precisa aprender a decidir, a ser rápida, a puxar, a resolver, porque ela precisa desse equilíbrio. Então, isso é uma condição, tá? Não entrei ainda em homossexualismo, estou aqui falando do movimento do processo de evolução de um espírito, que ele tem que estagiar no corpo masculino e ele tem que estagiar no corpo feminino. Agora vamos entrar em tópicos do homossexualismo. Vamos dizer que nessa encarnação, isso é fala de Emmanuel, nessa encarnação, eu, Maria da Conceição, estou no corpo feminino, corpo belíssimo, né? Lindíssima, né? Ali toda metidona, salto alto, e eu começo a me envolver com homens casados, eu começo a destruir lares, eu começo a abusar do sexo, da sexualidade, entendeu? E fiz tudo errado, destruí várias famílias, adoro fazer sexo, é uma confusão só, adoro a forma feminina.
Uma hora a gente desencarna, né? Desencarnou, Conceição, mundo espiritual. Conceição, o que você fez, minha filha? Olha quantos lares você destruiu. Você não respeitou a forma feminina. Você abusou do sexo. Você é uma pessoa que idolatra a forma. Você vai ter que reencarnar, minha filha, mas você vai no corpo masculino. Porque se eu te der um corpo feminino, tu vai fazer um estrago de novo. É igual da inteligência. Abusei da inteligência, tira. Mas eu não quero ir no corpo feminino. Vai. Porque se eu te der um corpo feminino, você vai se complicar muito com a lei. Eu não quero. Vai. Então, como Deus respeita o livre-arbítrio, a criatura vem no corpo masculino, mas como ela não aceitou antes de reencarnar a sua condição, ela traz o psiquismo que? Feminino. Então, ela vem no corpo masculino, mas ela, por rebeldia, por não aceitar, ela traz todo o psiquismo feminino. E isso a gente identifica na infância. Na infância. Então, você olha para aquele menino com 2, 3 aninhos, mas quer brincar de boneca. Porque isso você... Nesse caso, eu falei que tem várias ramificações. Então, esse caso é aquele filhinho que você tem, ou aquela filhinha. Se é um menino, aí ele quer brincar de bailarina, ele quer brincar de boneca, ele quer vestir roupa feminina. Mas isso você vê na infância. Lembra do processo da reencarnação? 7 anos, e isso está muito... Se senta com a pontinha do pé toda esticadinha, você vai pegar na comida com uma delicadeza, e você olha e você diz, é um espírito que traz toda a personalidade feminina. É o que a gente chama de personalidade invertida. Então, esse é um dos pontos. Da mesma forma, homens que abusaram da sexualidade, quase sempre envolvido a sexualizar, abusaram a sexualidade, agrediu mulheres, maltratou as mulheres. Meu filho, sexualidade masculina para ti é um perigo. Tu vai agora no corpo feminino. Aí reencarna, não aceita, porque é regime de prisão. O corpo é uma prisão. Então, se eu abusei da vida sexual, se eu abusei da sexualidade, eu reencarno no corpo masculino, isso é prisão. Porque eu não tenho a forma anatômica para fazer o que eu quero. Então, eu estou em regime de prisão. Da mesma forma, aquele que viveu a experiência masculina não aceita, não admite, volta, é um corpo feminino, mas é um homem ali dentro. Quer vestir bermudão, quer vestir short, quer brincar de futebol, é tudo muito resolvido, não gosta se a mãe vai dizer, oh, meu Deus do céu, meu Deus, mãe, pare com isso. É muito racional, entendeu? E quando chega na fase da adolescência, aí vem um choque. O nosso querido Chico Xavier, no Pinga Fogo, de 1971, na rede Tupi, isso está gravado, está no YouTube, lá no primeiro, porque são 2. Foi feito um em junho e outro em dezembro. O de junho foi feita a pergunta. Ele disse que nós deveríamos nos preparar em 71, porque iria aumentar muito o número de espíritos vivendo essa experiência. Ou seja, porque eu digo que as nossas encrencas são as mesmas. Sexo, dinheiro e poder. Então, esse é um dos casos, Nós temos outros casos agora. A relação homoafetiva é algo muito antigo, gente. Nós não estamos falando de coisa que começou agora. A relação homem com homem, mulher com mulher, isso é muito antigo. E não era tendência. Por exemplo, quando a gente vê lá em Roma, aquelas festas que tinham os bacanais, que os casais ali se trocavam. Não é tendência, aí já é um outro ponto. Aí já é realmente o quê? Esse desrespeito com o sexo. E se viciaram. Então, são pessoas que não têm tendências nenhuma, mas carregam aquela lembrança, aquela intuição do que fez outrora e desejam fazer novamente. Entende? Então, são pontos, vícios a vencer.
E, infelizmente, no nosso movimento espírita, quando se fala no assunto, se fala assim com muita... como se tivesse ali... Eu digo, se Paulo de Tarso viesse hoje, ele ia pegar a obra de Emmanuel e dizer, tá aqui, ó, isso aqui é isso, isso, isso e pronto, eu não estou aqui para agradar A, B, C ou D. E nem dizer que sou contra ou a favor, mas é isso aqui, gente, porque não existe nenhuma religião na face da Terra que nos dê subsídio suficiente, como a doutrina espírita, para nos explicar as relações, o homossexualismo. Por que que eu reencarno no corpo trazendo uma personalidade? Uma vez conversando com um senhor que é ateu, e ele disse assim, mas o que você fala do homossexualismo? Eu disse assim para ele, como é que eu posso sentir falta ou me identificar com algo que eu nunca vivi? Se eu sinto falta e se eu me identifico com algo que é diferente à forma, é porque eu já vivi essa forma em outras existências, entende? Ele olhou assim para mim e se assustou. Isso faz sentido. Eu digo, claro, como é que eu posso sentir falta de algo que eu não conheço? Como é que eu posso me identificar com algo que eu não sei o que é? Então, óbvio que eu já vivi. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Se aquilo vem da infância, tu olha para o teu filho que está no corpo masculino e que traz uma fêmea dentro de si, é uma fêmea, né? Você diz, meu Deus, meu espírito veio com a personalidade invertida. E isso é porque ele não aceitou. A aprovação dele vai ser difícil, não é fácil. Vamos pegar o Chico? O Chico, antes de reencarnar, eu tenho quase certeza que ele solicitou para vir com a personalidade invertida. Ele solicitou. Por quê? Sabe por quê, gente? Esses espíritos nobres são assim. Olha, ali naquele lugar, todo mundo tem câncer. Eu também quero ir com câncer, para mostrar para eles como é possível viver com câncer. Então, é como se o Chico tivesse solicitado para mostrar que viver nessa experiência, qual é a atitude que tem que ter. O que o Chico fez? Foi casto. Porque essa é a lição. Essa é a maior lição. E é uma luta muito grande contra o desejo e contra a forma. Ai, tio, eu não vou conseguir, não consigo. Que pelo menos não se prostitua novamente. Porque esse processo de prisão é realmente aquilo, a dor, que é uma dor. É o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta ao seio. Então, é um processo realmente de prisão mesmo, de luta. Agora, pega o Emmanuel. Quando Jesus chamou os 3 para orarem, e Jesus ia ser preso um momento depois, eles dormiram. E Jesus disse, nem por um momento, nem por uma hora pudestes orar comigo. E Emmanuel, quando vai comentar essa passagem, ele diz que uma encarnação é 1 hora. Então Jesus ainda diz, nem por 1 hora pudestes velar comigo, ser fiel comigo. Então vale a pena o sacrifício, vale a pena a luta. Quando você diz, é muito difícil, isso quer dizer que esse vício já está há milênios contigo. Que esses são os últimos recursos que o papai está utilizando. Tenho amigos que são homossexuais, amigas, tenho um maior carinho, um maior respeito, não tenho problema nenhum, convivo, é uma experiência dolorosa. Hoje eu tenho um amigo que já está com 68 anos, e eu disse assim, hoje, obviamente, ele tem recursos espírita que na época não tinha para ele, e eu disse, e aí, amigo, se voltasse atrás, repensaria muitas atitudes. Não é fácil, não estou dizendo que não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque essa luta já está sendo travada aí, realizada há milênios. A obra Vida e Sexo é lógica, ela explica, não precisa nem pensar muito para entender. Então, a primeira coisa, quem vive essa experiência, é se auto-perguntar. O que vai dentro de mim? Eu sinto uma personalidade investida, desde a minha infância eu sempre me senti uma mulher, ou eu sempre me senti um homem.
Ou realmente não é nada disso, eu sinto é o desejo, né? Na minha cabeça vêm as orgias, várias pessoas, a troca de casais. É isso, nós temos que fazer, nós temos que ser sincero com o que a gente sente, aí o processo do autoconhecimento, para me saber qual é a minha encrenca, aonde que eu tenho que trabalhar, como é que eu tenho que superar isso. E olha, gente, com Jesus, suave é o jugo e leve é o fardo. Por isso que a gente pede ajuda, pede força, para que a gente possa superar e conseguir vencer essa. E a gente é tão interessante que mesmo você estando num corpo que não é absolutamente nada do que você idealiza, do que você se imagina, do que você se identifica, a gente hoje tem feito horrores, né? Então, para mudar a forma. Então, Deus não erra. Deus não erra. Tá certinho. Mas lembra que uma das características do terrícola é rebeldia à lei de Deus. Ok. Uau, Conceição. É muita Muito coisa. bom. Né? Nossa, mas muito bom. Você vai ter que voltar quantas vezes for possível para dividir esse conhecimento conosco. Nossa, eu tô parada aqui, gente, eu sei, você muito lindo. Olha, eu gostaria de fazer uma última pergunta de uma colega nossa aqui, e aí a gente encerra com ela. É do Evangelho, sobre o Espiritismo, capítulo 23, item 7, eu estou aqui com o Evangelho aberto, eu vou ler para nós, e aqui fala, ela falou que já leu essa parte várias vezes, e aí ela tinha um entendimento, mas na última vez que ela leu, ela teve um totalmente diferente, ela gostaria de saber a sua explanação, o seu ponto de vista a respeito desse tópico, eu vou ler para vocês, para nós. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essa é a passagem. Linda, né? Pegando a obra ainda, Obreiros da Vida Eterna, ainda há pouco nós falamos que um grupo de espíritos, e André Luiz era aluno, fazia parte de trabalhadores do mundo espiritual que realizavam o desligamento dos espíritos. Deixai aos mortos enterrar os vossos mortos. Então, quando a gente está no processo da desencarnação, isso aí só o Espiritismo, por isso é que Kardec diz, Jesus falou, eu sou a porta, aí Kardec disse, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, ali você vai acompanhar os espíritos, os mortos, auxiliando o processo de desenlace dos espíritos. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra no processo de desenlace. Todos os desenlaces, tia Conceição, são acompanhados por espíritos? Não. Existem desenlaces que precisa seguir o curso normal, vamos dizer assim, o curso daquela desencarnação. Então, deixar os mortos enterrar os vossos mortos, eu particularmente, assim, a leitura que eu faço é esses mortos, os espíritos, fazendo esse processo de desligamento. E ele disse, e pronto, vai, segue, vai fazer o teu trabalho. E para a gente também, quantos de nós não ficamos chorando os nossos mortos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos? Chorando, ao invés de você estar indo fazer o trabalho no bem, qual a melhor forma da gente fazer o bem para aqueles que já foram em sua homenagem é fazer o bem? Qual a melhor forma para eu orar para esse espírito se eu ter recurso de quem faz o bem? Porque lembra
Quem faz o bem tem muitos amigos. E se a gente tem muitos amigos, encarnados e desencarnados, sempre vai ter uma mão se estendendo para te ajudar. Imagina você ter um filho que desencarnou, mas você é uma pessoa antipática, irritada, não faz bem para ninguém, você não tem amigos nem no mundo espiritual. Como é que você vai poder dizer? Agora, se você tem amigos, de repente, meu filho está no mundo espiritual, Senhor, que os amigos espirituais, nossa, quantos amigos, olha a Conceição, o filho dela, vamos lá. Gente, só para vocês terem uma ideia, foi um dos livros, Contos, Casos de Chico. Me emociona muito quando eu conto essa história, mas quando o Chico já estava com a idade avançada, ele não podia atender muita gente, então o filho dele, né, ele começou a distribuir senhas, então era um número específico de senhas. E naquele dia, uma senhora, ela foi cedinho, conseguiu, chegou lá, mas quando ela chegou, já tinha acabado as senhas. Aí ela começou a chorar. Começou a chorar porque o filho dela tinha cometido suicídio. Não, o filho dela tinha sofrido um acidente. 2 filhos tinham sofrido um acidente de carro, os 2 tinham morrido de uma só vez. E ela começou a chorar, que ela tinha vindo, que ela estava no hotel, né? E ali, puxa vida. A senhora que estava com a ficha de número 1, o filho dela tinha cometido suicídio. E aí ela ficou olhando, ela disse, poxa, ela perdeu 2, eu perdi 1. Os 2 que ela perdeu foi de acidente, o meu foi suicídio. Eu vou dar minha ficha para ela. Aí disse, senhora, tome minha ficha. Era número 1. Aí ela disse, a senhora vai me dar? Ela disse, vou, pode ficar, fique aí. Aí ela voltou pro hotel. Quando foi umas 2:30 da manhã, toca o interfone do quarto dela. Aí o recepcionista do hotel disse assim, olha, tem um recado aqui de Chico Xavier. Ele pediu que a senhora fosse lá no Centro Espírita da Prece, porque o Centro Espírita da Prece, em Uberaba, tem vários hotéis bem pertinho. Sempre que eu estive lá, então é porque aquilo ali vivia em torno do trabalho de Chico. E ela se assustou com aquilo, disse, meu Deus, o Chico. Ela rapidamente se arrumou e chegou no Centro Espírita Casa da Prece. Quando ele chegou lá, quase 3 horas da manhã, gente, e o Chico ainda ali, já tinha ido todo mundo embora, tinha poucas pessoas. Aí ela chegou, ele disse assim, minha filha, Emmanuel estava lá na fila quando você deu a sua senha. Ele se sensibilizou muito, porque, gente, uma mãe, o que ela mais quer saber é a notícia do filho. E ela abriu mão disso, ela pensou na dor do outro antes de pensar na dela. E o Emmanuel viu o que você fez, e ele se sensibilizou muito. E ele mesmo, em particular, foi atrás do seu filho. Trouxe o seu filho até aqui. E está aqui a psicografia do seu filho, que Emmanuel ajudou. E Emmanuel mandou lhe dizer que, a partir de hoje, ele tomará conta do seu filho. Gente, o que é um ato de pensar no outro antes de pensar em si mesmo? Então, angariais amigos, faça o bem. Faça o bem, ao invés de você estar chorando, lamentando, se maldizendo, entrega aos mortos, o teu morto, se assim a gente pode falar, né? Entrega aos espíritos, esse espírito que saiu das tuas mãos e que tu entregou para o Papai do Céu. E vá viver a vida, vá divulgar o evangelho, vá fazer o bem. Essa é a melhor forma da gente ajudar. Quando a gente pega a obra Nosso Lar, que a gente vai vendo ali aquelas mães que querem interceder pelos filhos que ficaram na terra, que vão ali atrás de Clarencio, a primeira pergunta é, quantos bônus horas a senhora tem? Porque para interceder para quem está aqui, a gente precisa de bônus horas, e bônus hora nada mais é do que um recurso para que a gente possa fazer o bem, porque, gente, a gente só faz o bem por interesse. Então, infelizmente, a gente ainda não faz o bem pelo amor de fazer. Mesmo a gente espírita, a gente faz o bem porque a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente não quer ir para os umbrais da vida, entendeu? Ainda não é o amor. Fazer porque a gente ama fazer. Isso mesmo, com certeza. Entendeu? É assim que a gente consegue interpretar, uma vez que a gente sabe que os mortos,
estão mais vivos do que nós, atuando e trabalhando. Lembra? Nos hospitais, gente, nas escolas, não existe nenhum lugar que não esteja um anjo de Deus. Diz André Luiz, eu acho que no Mundo Maior, no Missionário da Luz, que em cada quadra existe ali um espírito dando apoio e suporte, em cada quadra. Então, fica aí a nossa mensagem, que nós precisamos também auxiliar esse espírito que está prestando serviço para nós, né? Seria isso, né, Conceição? Conceição, gostaríamos de agradecer, assim, imensamente você. Você é um anjinho, assim, que Deus colocou em nossas vidas. Muito obrigada. Gostaríamos também de pedir se você pode fazer a oração final desse nosso encontro de hoje. Claro. Eu agradeço o convite, viu, Yara? A todos vocês, agradeço. Não dá para me ver todo mundo que está aí, mas sinto-se abraçada. Um beijo enorme da tia, é uma alegria. Para mim, o Espiritismo é vida. O Espiritismo é vida, o Espiritismo me deu um norte, são quase 30 anos. E que bom que ele chegou na hora exata na minha vida. Eu tinha 20 anos e eu só tenho a agradecer. Então, sou eu que agradeço por vocês terem me parado aqui, né? Fiquei nesse momento parada para falar dessa doutrina que eu tanto amo e que eu agradeço muito a Jesus. Vamos então orar. Divino amigo Jesus, quantas lições, quantos aprendizados. Temos, Senhor, que reconhecer que estamos num planeta de provas e de expiações. Isso quer dizer que estamos passando por provas ou por expiações. E que se passamos, Senhor, não é para cair, é para se superar. E se superar, Senhor, é sinônimo de esforço, de sacrifício e de luta. Atender os nossos caprichos e os nossos desejos. Ceder quer dizer falir, desistir, cair. Na fala de Paulo, que possamos estar prontos para o bom combate. Combater as más tendências que estão dentro de nós. Porque só existe um mal que nos destrói. É o mal que ainda está em nós e que nós nutrimos. Dá-nos força, Senhor, para nos livrar de todo o mal que ainda está em nós. Muito obrigada, amor amado, por essa oportunidade, por esse encontro com irmãos que estão, inclusive, em outras cidades, em outros países, mas que o Senhor nos convidou, a cada um de nós, para estarmos aqui, para ouvirmos as tuas lições, enquanto há tempo. Muito obrigada, amado Mestre. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e aos nossos amigos espirituais, aqui presentes e que conduziram e nos inspiraram nesse momento de interação à luz da doutrina espírita. Que assim seja.